Olá, gente, boa noite. Vamos dar início a mais uma live do nosso ciclo de lives aqui do Polo Farol Marista. Vamos aguardar aqui o pessoal entrar. Polo Ninter Vespasiano, que bom ter vocês com a gente. Vamos aguardar o pessoal entrar. Daqui a pouquinho a gente vai estar chamando o nosso convidado da noite de hoje. Nosso convidado já está online. Todas as quintas-feiras nós estamos fazendo um ciclo de lives aqui do nosso Polo Farol Marista, como uma forma também de estarmos compartilhando saberes com a comunidade acadêmica, compartilhando saberes com a comunidade de Alagoas, do Brasil e do mundo, né? Já que estamos na rede para o Brasil inteiro e para o mundo. Então, primeiro, dar os nossos boa noite para os maceoenses que hoje estão comemorando o dia da sua padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres. Inclusive, hoje em Maceió é feriado em comemoração ao dia da padroeira. Então, sejam os que são católicos, né, sejam agraciados com esse dia maravilhoso. Então, nós vamos convidar para a nossa conversa. Ele é bacharel em serviço social pela UFAL, gestor em recursos humanos pela Pitágoras de Belo Horizonte e ele está fazendo pós-graduação em gestão de serviços sociais e políticas públicas pelo INE, lá de BH, o Instituto Nacional de Ensino. Vamos convidar para a nossa conversa o assistente social Aelso Cardoso Silva Júnior, e vai estar falando para nós hoje, vai estar trazendo um assédio moral no ambiente de trabalho. Estou aguardando o Aelso entrar. Seja bem-vinda, Milane. Olá, Aelso, boa noite. Olá, Sivaldo, boa noite, tudo bem? Tudo bem, amigo. Morrendo de saudade de você. Também, muita saudade de você. Essa cidade não é a mesma sem você. Não só de você, como do calor de Alagoas, de Messias, principalmente.
Aí no interior de São Paulo tá bem geladinho, né? Já fiquei Muito sabendo. gelado, muito gelado. Pra gente que tá acostumado a calores escaldantes, você deve estar morando num freezer. E olha que eu estava acostumado com o clima de Belo Horizonte, né? Que já é um pouco mais, as temperaturas são um pouco mais baixas do que a de Alagoas, mas me deparei com um frio aqui no interior de São Paulo muito grande. Muito bem. Alê, Solua, seja bem-vindo. Olá para você também. Então, eu queria que nesse primeiro momento você desse as suas palavras iniciais para todos que estão online com a gente e, enfim, falasse o que vem no seu coração nesse primeiro momento. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz pelo convite, né? Porque nós não somos só amigos, né? Além de crescermos juntos, a gente viu o amadurecimento de cada um, né? Na sua vida profissional. Então, assim, muito feliz com todo esse progresso que você está dando, esse novo passo que você está dando na sua vida profissional, né? Que são as lives que você está fazendo, que ela dá um acesso maior a todas as pessoas, né? Que às vezes estão em casa, né? E param para ver as lives, param para ver um pouco do que a gente está falando e que geralmente são coisas assim muito relevantes, né, para o nosso dia a dia. Então, você que está com a gente, chama os amigos também para participar desse momento. Assédio moral é um assunto assim muito delicado e às vezes você pode estar passando. Gilva, meu amor, que bom que você está online com a gente. Beijão, Gilva. É, Beijão, Cleide também, a Cleide de a BH. Cleide, muito bem. Você pode estar passando por isso, mas você talvez não reconheceu ainda o. É tanta coisa que está acontecendo ao redor da gente que às vezes a gente não consegue enxergar. Então, para você chamar o pessoal, Regina, meu amor, você clica aí no aviãozinho, lá na barra inferior, clica no aviãozinho e manda a notificação para todos os seus amigos e chama eles para cá também para a gente conversar. Bem, Elson, aí se fala muito em assédio, né? Quando a gente fala em assédio, tem gente que pensa logo no assédio sexual, que é muito Uhum. mais recorrente do que o assédio moral. Mas vamos assim falar genericamente, qual o conceito de assédio? É, Sivaldo, o conceito de assédio, né, ele é muito amplo, né? Ele é muito amplo, a gente tem que sempre estar prestando atenção ao nosso redor, também está ponderando, será que é? Será que não é? Né? Porque às vezes a gente vive alguma situação e a gente acredita que seja assédio, mas que na verdade não é, por pequenas nuances que vêm através do conceito. Então, o conceito de assédio moral, ele é a exposição do trabalhador, trabalhadora, né, a situações humilhantes e ou constrangedoras, né? Porém, essas situações humilhantes, constrangedoras, elas não podem ser casos isolados. Elas têm que ser repetitivas, tem que ser uma constante, né? Para que a gente possa definir como assédio moral. Então, é muito mais difícil a gente poder definir, porque às vezes a gente vive alguma situação no nosso trabalho que nos chateia e a gente logo acredita que essa situação ela possa ser assédio, né? Mas se ela não é uma constante, não é repetitiva, então a gente não vai poder, de forma alguma, estar classificando ela como assédio, né? Então, são repetitivas, constantes, durante a jornada de trabalho e no exercício das funções, né? Então, por exemplo,
às vezes a gente sofre no trabalho alguma pressão, mas que aquela pressão é devido àquele momento que a gente está vivendo, né? E não caracteriza um assédio moral, porque aquela sim é uma situação isolada que aconteceu naquele momento por conta daquela situação que a gente está vivendo, né? Então a gente não vai poder caracterizá-la como assédio moral por conta disso, né? Então, o assédio moral, ele predomina com condutas negativas, de relações desumanas, é, aéticas e, como eu frisei antes, de longa duração, né? Então, a gente tem que sempre estar prestando atenção nessas questões, né? Porque o assédio moral, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer com que você se desestabilize por um longo período, ele vai fazer com que você sinta aquela vontade de desistir do seu emprego, né? Traz um adoecimento também, né? E isso traz o adoecimento, né? Porque é uma situação vivida a longo prazo, né? E vai fazer com que a gente se desmotive de viver aquele vínculo empregatício em que a gente está, vai fazer com que a gente desanime, que você acorde sem vontade nenhuma de trabalhar, não por preguiça, mas sim porque você sabe que quando você chegar lá no seu trabalho, você vai se deparar com situações vexatórias, humilhantes, degradantes, né? Que vão fazer você cada vez mais ir pedindo realmente para não ir mais para aquele lugar, não pertencer mais àquele lugar, você não se sente realmente parte daquele lugar, né? Porque você vai sentir um estímulo constante por uma competitividade exorbitante, né? Você está competindo com os seus companheiros de trabalho, às vezes um trabalho que nem necessita dessa competitividade, que se você trabalha em conjunto, em união, você vai conseguir fortalecer o seu, a sua vivência, né, com seus amigos de trabalho, muito mais do que se você viver naquela competitividade que muitas vezes é gerada, a grande maioria das vezes, por alguém hierarquicamente acima de você, né? Mas que assédio não é só uma pessoa que está hierarquicamente acima de você que vai estar cometendo. Pode ser também o seu amigo do lado que vai estar cometendo. Então a gente tem que prestar muito bem atenção nessas nuances, nessas situações, né, para a gente poder estar percebendo, né, o que realmente é assédio e o que realmente é uma situação isolada. Então, a, a gente precisa ter um olhar diferenciado para determinadas situações. Que às vezes o, o chefe hierárquico ele não comete o assédio diretamente, ele pode cometer o assédio indiretamente, né? Indiretamente, Por isso. exemplo, quando ele provoca um, um estado de competição entre os colaboradores, de certa forma, ele está fazendo com que alguém precise sempre se sobrepor ao outro para poder atingir alguma coisa, e isso também pode ser caracterizado como assédio Isso. Pode ser caracterizado indireto, como né? assédio indireto. É, essa pessoa não vai estar cometendo diretamente, né? Como você falou, né? Vai estar gerando essa Mas é competição. o É, estímulo, né? O isso. E estímulo que o chefe deu vai gerar um ambiente de assédio. Alguém querendo se isso. sobrepor ao outro. E qualquer ambiente de trabalho, Sivaldo, ele pode estar
pode estar acontecendo situações, né, de assédio. Porém, tem algumas empresas que a gente vê exemplos melhores do que outros. Por exemplo, essa competitividade. Um setor, uma empresa que trabalhe com telemarketing, não estou dizendo aqui que todas as empresas de telemarketing cometem assédio. Mas Um a gente exemplo só. sabe, um exemplo, mas a gente sabe que é, no ambiente de trabalho do telemarketing, você trabalha com resultados, Com metas com estabelecidas, metas né? estabelecidas e resultados que tem que ser para ontem, nunca para amanhã, sempre para ontem, né? Então, o chefe vai dar ali um feedback, né, ao seu subordinado. E nesse momento ele pode estar, sim, né, dando aquelas cutucadas para que as pessoas possam estar cometendo esse assédio e às vezes, né, sem nem perceber, por conta desses motivos. O chefe também pode estar isolando, né, aquele trabalhador, né, dos demais do grupo com situações realmente vexatórias de tá usando apelidos, tá expondo que aquela pessoa não atingiu aquela meta, né? E dessa forma vai atingindo psicologicamente a pessoa, né, que tá que tá sofrendo assédio, né? Então assim, é muito complicado. Porém, mais uma vez eu friso, a gente tem que prestar muito bem atenção. Por quê? Assédio moral, ele tem que ser situações contínuas, duradouras, de longo, acontecendo a um longo tempo, né? Porque às vezes, né, a gente trabalha em um ambiente que existem brincadeiras, bullying, que não nos agrada, né? Mas eu posso considerar aquele bullying como assédio moral? Sim. Se aquele bullying vem acontecendo numa constante, ele é um assédio moral, né? E ele vai mexer psicologicamente com aquele trabalhador. Então, tem E que estar nem, e muito. nem é, e nem é de bom tom no ambiente empresarial as pessoas, principalmente os superiores hierárquicos, se reportarem aos seus subordinados por apelidos, por nomezinhos vexatórios. Ele precisa ter uma postura, né? Então, Uhum. como superior hierárquico, ele precisa se reportar aos seus subordinados da forma mais respeitosa possível. Mas existem pessoas, infelizmente, que não têm esse traquejo para trabalhar em equipe. Na verdade, Sivaldo, você tocou num ponto muito bom, né? Não é de bom tom apelidos, cometer bullying em espaço nenhum, né? E Sim, hoje a gente vê, né, que a gente está numa geração, a geração do bullying, né? E a gente percebe o quanto comportamentos desse tipo ele atinge realmente a pessoa. E muitas vezes a gente releva, né? A gente diz, mas isso aí é uma. Isso aí é frescura, como diz, às vezes, como a gente às diz vezes no até por Nordeste. medo, muitas vezes por medo, a Elson, de perder o emprego, né? Às vezes a pessoa não fala, está sofrendo aquele tipo de pressão, aquele tipo de bullying, esse tipo de assédio moral dentro do trabalho, mas não abre a boca para falar, não, porque se eu falar, eu vou ser demitido, eu vou perder meu emprego e o meu sustento. Inclusive, tem essas questões, né? Isso mesmo, Sivaldo. É como você diz, né? O medo que as pessoas têm de perder os seus empregos, né? Ele é algo que hoje em dia mais causa adoecimento nos trabalhadores, né? Porque os trabalhadores eles se calam, eles não falam,
sobre o que está acontecendo nas corporações, nas empresas, né? E isso, né, causa o adoecimento no trabalhador, né? É impensado? A grande maioria das vezes não, porque a gente acaba percebendo quando a gente está fazendo mal ou não ao outro, né? Muitas vezes é proposital, né? Muitas das vezes proposital, né? Mas a gente tem que perceber, até porque ninguém faz nada sozinho, né? Então, como a gente trabalha com o outro, a gente tem que estar bem e tem que ajudar o outro a estar bem. Por quê? Vamos pensar da forma prática. Se o outro adoece, né? Se o outro se afasta, aquele trabalho do outro vai sobrar para alguém. Alguém vai ficar sobrecarregado. Alguém vai ficar sobrecarregado, alguém vai ter que fazer. Então, termina adoecendo o outro e eu. O outro porque sofreu muitas, vivenciou muitas situações, né, humilhantes no seu trabalho, e eu porque eu fiquei sobrecarregado, né? Então a gente tem que perceber, a gente tem que prestar muito bem atenção no outro. Eu acho que ultimamente, até com essa pandemia toda que estamos vivendo, a gente está vendo o quanto o outro é importante para a gente e a gente nunca valorizou, né? Então, dentro do mercado de trabalho, não é diferente. O outro é muito importante, né? Então, A Bruna até colocou aqui, Aelson, que quando ela trabalhou em posto de gasolina, pelo fato dela ser mulher, ela levava muitas cantadas, piadas de mau gosto, e ela se sentiu terrível, assim, sentiu uma sensação horrorosa por causa desse tipo. Para a mulher, é bem pior, né? Sivaldo, ainda tem esse fator, né? O homem, ele sofre assédio de várias maneiras. Ele pode ter a sua sexualidade, né, exposta. Ele pode ter apelidos expostos, mas a mulher, ela tá mais vulnerável. Ela tá mais vulnerável porque ela é vista como o sexo frágil, né? Que não é para estar ali, que se tá ali, todo mundo pode pôr a mão, todo mundo pode dizer piadinhas, né? Cantar aquela mulher e às vezes não. E não é isso, né? A gente tem que prestar muito bem atenção nessas questões. Por quê? Porque a mulher, ela está muito mais vulnerável. E eu, como homem, todo lado dessa mulher, eu tenho o dever de ajudá-la, né? E defendê-la, né? E defendê-la, né? Mas na maioria das vezes, o que a gente vê são as pessoas se omitindo, né? Ou a masculinidade tóxica, como eu falei ontem na outra live que eu participei Uhum. com a minha amiga, a masculinidade tóxica acha que o outro que o homem está certo, né? A mulher está sendo exposta, está sendo humilhada naquela situação, mas é assim mesmo, porque ela é mulher e homem faz isso mesmo. Eu já escutei muitos machos, desculpa a palavra, machos escrotos que chegava para as mulheres e diziam: "Ah, mas eu sou homem e homem age assim". Sivaldo, porém, tem uma questão, né? É claro que a mulher fica muito mais exposta, a mulher ela sofre muito com essas questões, mas vamos entrar em um outro campo. O homem, ele também não pode, isso não quer dizer que eu estou dizendo que a situação tá certa, que a gente tem que, não. Mas o homem, ele por conta dessa masculinidade tóxica que você falou, né? Ele não pode demonstrar sentimentos. Então, ele não pode chorar, né?
dependendo do emprego em que ele esteja, ele não pode recusar, por exemplo, carregar um peso. Às vezes eu não consigo, mas se eu disser que eu não posso, que eu não consigo, eu vou Aí já passar, começa as piadinhas, né? já começam piadinhas, né? Se eu, como profissional, revelar no meu local de trabalho a minha opção sexual, eu vou sofrer o dobro, né? Então, eu sempre tenho que estar, como homem também, escondendo os meus sentimentos, eu tenho que estar sempre carregando esse fardo, introjetando tudo dentro, né? Então, assim, Em busca de um, desculpe interromper, em busca de uma harmonia externa, mas dentro uhum, de você a bagunça tá feita, né? a bagunça tá feita, né? Então, essas questões que a gente tem que prestar atenção em quem está do nosso lado, né? Porque se o outro adoece, às vezes eu vou sempre, eu brinco de uma forma e na minha cabeça eu penso, eu vou brincar, porque eu brinco assim com todo mundo, mas aquela pessoa que está do meu lado, ela não gosta, ela não se sente confortável. Então, assim, não é o Nós outro. vivenciamos, nós vivenciamos isso no nosso grupo de amizade no WhatsApp Uhum, alguns meses atrás, né? Todo uhum, mundo com os sentimentos muito aflorados por causa da da pandemia. pandemia, né, do isolamento social, e aconteceu uma brincadeira no grupo de WhatsApp, e eu me senti chateado, outras pessoas se sentiram chateadas, mas depois a gente conversou e voltou a harmonia no grupo. Era só um problema emocional que todos estávamos vivendo naquele momento, né? E a gente tem que prestar atenção nisso, Ivaldo, né? A gente, como amigo, a gente consegue falar para o outro, a gente consegue sentar, conversar, a gente pode se desentender, se chatear, chorar, né? Mas levando para o mundo corporativo, né? É bem diferente. Então, se eu choro, eu estou demonstrando fraqueza. Se eu reclamo, eu estou demonstrando que eu não estou satisfeito. E essa insatisfação pode gerar o quê? A minha demissão. Então eu me calo, né? E a gente tem que prestar atenção que hoje em dia a gente tem muitas ferramentas à nossa disposição. E ferramentas que a gente pode estar usando, utilizando muito bem. Porque, por exemplo, eu não vou nem tão longe. Há 5 anos atrás, a gente não tínhamos celulares tão modernos como a gente tem hoje, né? Que a gente pode colocar no bolso e gravar qualquer áudio, Verdade. né? A gente pode gravar imagens. Então, assim, Situações degradantes, né? Jogar degradantes. E e outra usar isso como coisa, prova. as pessoas elas têm muito medo, né? Também de expor o que estão passando, porque elas, muitas perderam, como é que eu posso dizer? Perderam aquele sentimento de acreditar realmente na justiça, que ela pode ser, que ela possa acontecer. Então acredito que, não, eu não vou falar porque não vai dar em nada, né? E a gente se cala. E às vezes Nessas pensar que horas não. o poder econômico fala mais alto, né? Uhum, Ah, ele é rico, ele é o dono da empresa, ele tem o poder econômico na mão e eu sou um pobre coitado. O que é que eu vou fazer diante de um. Sim, Renata, sentimento de impotência mesmo. O que é que eu uhum, vou fazer diante de uma pessoa que pode mais financeiramente do que eu? uhum, né? Mas a gente tem que começar a pensar que hoje em dia a gente tem ferramentas que estão à nossa disposição, que a gente pode estar com essas ferramentas, né, buscando provas, porque é muito difícil, Sivaldo, você comprovar o assédio. Ainda mais em alguns tipos de corporações que elas realmente
todos os funcionários são muito corporatistas, né? Eles estão ali realmente pensando, vamos dar apoio ao chefe ali, né? Não vamos apoiar o nosso amigo, não. Porque se a gente apoiar o nosso amigo, a gente vai estar correndo o risco de perder o nosso emprego. Mas espera É o aí, não. pouca farinha, meu pirão primeiro, né? Mas é totalmente contrário. Sabe por quê? Se aquela pessoa não é a dona da empresa, porque se for, aí é uma situação mais complicada, que você realmente vai ter que escolher. Eu fico nesse ambiente ou eu me retiro, né? Mas se não for, eu tenho que ajudar os meus companheiros. Porque eu consigo, junto com. A união faz a força. Eu consigo, com os meus companheiros, mudar essa situação. Mas geralmente a gente não pensa assim. A gente pensa que, não, eu tenho que realmente ficar do lado do meu chefe. Porque o meu chefe está certo e o meu emprego, com isso, está mantido. Ô, Elson, aí você já falou aí o que pode ser tipificado como assédio moral. Mas teve uma pergunta do Marcos Melo que ele perguntou, sim, aí agora eu estou passando pelo assédio moral, o que é que eu faço? Quais são as ferramentas, quais são os caminhos que eu tenho para poder é, trabalhar essa questão? Você já falou que falar uma via de mão dupla, né? Uhum. A Milane colocou aí que muitas vezes você expor o problema, você está duplicando a exposição, porque você está passando por um problema e você expor esse problema, isso pode causar um desconforto muito grande. É bem chato isso. Mas se a pessoa está passando por uma situação degradante dessa, quais são os meios que ela tem para sair desse. Como é que a gente fala aqui no Nordeste? Eu esqueci a palavra agora. Sair desse imprensado. Para sair desse imprensado. Muito bem. Olha só, Cipaldo, realmente você conseguir provar, né? Porque se você acusa alguém, você tem que provar. Então, se você acusa que está sofrendo assédio moral, você vai ter que provar. Então, para você provar, é o que eu tinha dito antes. Hoje em dia, nós estamos cercados de N meios de conseguir essas provas, né? Ou testemunha, né? Então, você tem que correr atrás disso. E como eu disse, não é apenas uma situação. Você vai ter que estar sempre correndo atrás de conseguir captar o que você está passando. E se não é uma coisa pontual, se é recorrente, você vai conseguir. O David sempre palhaço, né, Sivaldo? Desculpa aí abrir É, esse parênteses, mas o David só entra nas minhas lives para fazer resenha. Amigo, bota uma pergunta bombástica aí para nós, viu? Obrigado pela presença, David. Nós também te amamos. e a Renata também, né? É, O que que acontece, Sivaldo? Então, você vai ter que provar. Então, como não é uma situação pontual, é recorrente, você vai acabar acostumando não é a palavra certa, você vai acabar sabendo quando aquilo vai acontecer. Se você vai entregar alguma coisa, se é na hora que você está reunido com as pessoas da empresa. Então, hoje em dia, você tem N meios de estar correndo atrás disso, captando um áudio, captando uma imagem, conseguindo uma testemunha, que é mais difícil, porque as pessoas elas realmente ficam inibidas em perder o seu emprego, né? Mas a gente tem que realmente prestar atenção nessas questões.
E com isso você consegue juntar algum material, né? Porque você só falar não adianta, né? Quando a gente fala, a gente tem que realmente. Mas, por exemplo, quem comete assédio moral, não, quando se hierarquicamente, né, um chefe comete assédio moral, ele não comete com uma pessoa só. A gente tem N situações, né? Então a gente tem que começar a prestar atenção com isso. E eu, como seu amigo de trabalho, eu posso te ajudar a estar juntando esse material para poder, né, tá servindo como prova. Pronto, Mas enfim, o que a Renata falou aí, né? O medo o sempre medo impera impera. e essa questão do medo, né? Ela impede realmente que as coisas caminhem, né? Mas a gente vive numa cultura do medo e não é só nas empresas, é na nossa vida cotidiana, né? A gente tem medo de Eu, sair de casa, a gente tem medo, então o medo ele é nosso companheiro de sempre. que engessa, né? Uhum, Engessa e a gente não consegue sair para lugar nenhum. Mas isso. enfim, Ailson, eu juntei todas as provas, eu tenho minha testemunha, eu tenho o áudio, eu tenho o vídeo, e eu faço o que agora? Aí você está preparado para procurar a justiça, correr atrás Ah, dos seus direitos, né? Porque essa pessoa que ela comete aí nesse assédio, caso eu procuro a justiça trabalhista, isso, você ou a procura justiça comum isso. não. Não, você procura trabalhista. Se você acha, né, que você tem direitos a receber danos morais pelaquela questão, né, você procura a justiça trabalhista, você vai estar unificando essas duas questões, né, e você vai conseguir, né, quebrar aquela corrente, né? É muito importante você não se calar. É muito importante você sempre falar, né? E eu digo isso por ter vivido N situações, né? Eu acho que assédio moral, ele me persegue na minha vida escolar, acadêmica, porque não é só, né, na vida trabalhista, né? E até hoje, com as empresas que eu trabalhei, né? Mas é aquela questão, é não se calar. A gente sempre tem que falar, né? Porque é melhor você falar, às vezes até perder aquele emprego, mas a sua saúde mental, né? Principalmente, tá boa. Porque senão você não consegue fazer nada. É como minha mãe costuma dizer, né? A gente passa uma vida inteira para ganhar dinheiro e o dinheiro não ganha a gente, que a gente termina a vida, né, gastando o que conseguiu, o que não conseguiu para poder ter um pouco de saúde no fim da vida. E se E, você quando, ainda se é o único cala, bem que você perde, né? A saúde é o único bem que quando você perde, você não consegue trazer de volta. não consegue trazer de volta. Isso Você mesmo. tem um carro, o ladrão roubou, você compra outro. Você tem uma Uhum, casa, a casa desabou, você constrói outra. Mas a uhum. sua saúde, hein? A Principalmente saúde saúde, mental, né? Que a isso saúde mental, mesmo. ela mexe no conjunto todo. E nós Eu estamos quero mandar vivendo um uma. abraço para o meu coordenador que entrou aí, Diego Gouveia, coordenador do Polo. Seja bem-vindo, viu, Diego? Se quiser fazer alguma pergunta. Valdo, e a gente tem que prestar muita atenção, né, de que hoje nós estamos vivendo uma geração, a geração que mais adoece com doenças, né, psicológicas. Então a gente tem que prestar muito atenção nisso. É, se eu adoeço, para mim restabelecer, até para conseguir outro emprego, é muito mais difícil. Então, é melhor que eu fale do que eu adoeça. Inclusive, a produtividade vai lá para baixo, né? Quando Uhum, a empresa ela provoca esse ambiente inóspito, eu posso usar essa palavra,
ele vai ter um colaborador que vai produzir menos, ele vai ter um colaborador que vai estar ali insatisfeito, que vai produzir, que vai para o trabalho por simples obrigação. Obrigação porque tem que ir, né? Porque E você tem que ir para o trabalho feliz. Ah, eu gosto daquele lugar, aquele lugar me faz bem, aquele lugar me faz feliz, aquele lugar me traz satisfação. Mas quando você sai de casa dizendo, eu já vou para aquele lugar, meu Deus, ninguém merece ir para aquela empresa. o David fez uma pergunta aí bastante interessante, né? Quais os tratamentos são indicados para pessoas que sofrem ou sofreram assédio moral? É muito complexo, David, porque você tem que procurar um acompanhamento, né? Você, Vai de você caso não para caso, né, vai de Elson? caso para caso. Por exemplo, eu passei algumas situações de assédio moral muito grande, de realmente assim chegar a adoecer, perder cabelo por conta disso, e olhe que não era nem na vida é, trabalhista, era na vida acadêmica. Então, assim, pior ainda, porque você entra na faculdade e Cheio você de entra sonhos, né? cheio de sonhos, você entra pensando que você vai chegar lá e vai ser tudo mais de rosas. E quando você se depara com alguém que está ali para te ajudar a chegar em algum lugar e destrói seus sonhos. Muito complexo. Muito complexo. Então, assim, eu passei por uma situação assim e, graças a Deus, né, eu expus, eu briguei, eu lutei, né, para que as pessoas soubessem o que estava acontecendo, né? Eu não pensava, Sivaldo, nem em, eu quero ganhar fama com isso, eu quero ganhar dinheiro com isso, não. O meu pensamento é, as pessoas têm que saber que aquela pessoa que está ali, ela está destruindo sonhos ao invés de ajudar você a construir os seus, né? Então, assim, obrigado, viu, David, por me falar o nome. Eu não lembrava o nome, alopécia. Não lembrava. Então, assim, as pessoas estão aí para ajudar você a levar o seu sonho a lá na frente e elas ajudam destruindo, né? Então a gente tem que ter muita, muita atenção para isso. Eu cheguei, quando eu cheguei em Belo Horizonte, eu trabalhei em uma determinada empresa, que para você ter ideia, eu já tinha sofrido com assédio moral de uma tal forma na minha vida acadêmica, e quando eu chego no meu primeiro emprego, na minha primeira semana, eu me deparo com uma situação, né, de humilhação. Disse, não, peraí, deve ser coisa da minha cabeça, vamos esperar o tempo passar. E continuou, e continuou, e continuou, até o ponto que eu cheguei e disse, não, peraí, você é meu superior, mas você tem um superior. Vamos lá conversar com ele. Ou a gente conversa com ele, ou eu vou fazer um escândalo aqui. Cada um reage de uma forma e eu não consigo me calar, né? E até o ponto da gente chegar e o chefe dizer, olha, peraí, ele é seu superior até hoje, mas não vai ser mais, eu vou ter que te mudar, porque realmente não é a primeira vez que chega alguém, tudo mais, mas a gente tem que falar. Porque se a gente não fala, Sivaldo, a gente não quebra a roda. Ela vira uma constante que vai te esmagar. Ele também teve a visão de perceber que aquilo estava sendo recorrente, né? Uhum. Se ele não tivesse essa visão, você ia ficar como o chato
e o seu superior que estava fazendo isso com outras pessoas, que estava sendo recorrente a situação, isso só iria se agravar ainda mais. Aí eu queria Exatamente. que você contasse para nós, você contou aí bem rapidinho essa questão, mas na questão acadêmica, você podia falar um pouquinho, a gente tem pouquinho tempo, mas assim, como foi a situação na academia? Porque aí na academia, na universidade, você ali não é empregado, você não está numa situação de subordinação, né, mas numa situação de aprendiz, de aluno. E como foi essa situação na universidade? Bem complexa, Sivaldo, porque eu já estava no quinto período, eu não conseguia passar em uma determinada matéria, não só eu, como uma grande leva de alunos, né? Eu Até acompanhei isso. você foi aluno, né? Do mesmo curso e você sabe. Então, assim, o curso tava travando. Eu não conseguia passar naquela matéria. Mas peraí, eu passava em todas as outras e não passava E isso naquela. também estava, de certa forma, ali desestimulando, né? Muito, muito, porque eu dizia assim, mas meu Deus, eu passava em outras matérias, mas não passava naquela. Mas peraí, o problema tá em mim? Não, mas não sou só eu que não tô passando, né? Mas aí você vai empurrando, você vai empurrando, você vai empurrando, até que começam a acontecer determinadas situações, né? Que você olha assim para os seus companheiros de turma e você diz: não, eu devo estar louco. Eu não estou vivenciando. Essa pessoa não disse essas coisas aqui nessa sala de aula, né? Aí você sai, aí na aula seguinte as mesmas coisas, na aula seguinte as mesmas coisas. Então chegou um ponto que eu disse: olha, se vocês não querem procurar ajuda, eu vou. Eu procurei o centro acadêmico do meu curso, né? Eu fazia parte, mas tinham outras pessoas, não era uma decisão só minha, e disse: olha, está acontecendo isso, isso e isso, a gente tem que procurar a coordenação. Nós procuramos a coordenação e a surpresa foi grande, né? A pessoa que estava cometendo assédio, ela veio para uma primeira conversa com um documento preparado com 200 páginas de todos os alunos que estavam alguma apresentando Denúncia. alguma reclamação contra ela. E quando a gente estava na reunião, Oswaldo, era assim inacreditável, porque você lia o documento que a pessoa levou e você dizia: não, peraí, essa pessoa eu não preciso provar mais nada, porque ela já concretizou meses e meses de assédio que ela estava cometendo através de um documento de 200 páginas, Ela expondo provou, ela todos provou os contra ela alunos. mesma. Uhum. Ela levou prova contra ela mesma, é isso mesmo. E era uma questão tão séria que depois disso tudo, que o colegiado do curso tomou algumas decisões, que a gente viu algumas mudanças, o curso começou a andar. E olha que interessante, eu fui cursar essa matéria com outra professora e eu passei. O problema não eram os alunos. A pessoa estava ali para atrapalhar o caminhar daquelas pessoas que chegavam ali com tantos sonhos, né? E a gente tem Ela que prestar jogava atenção. em vocês as insatisfações pessoais dela, Uhum. era muito recorrente, ela foi minha professora também. Ela jogava as Uhum. insatisfações dela e queria que todo mundo ficasse calado, que aceitasse. E Uhum. naquele momento, Ailson, você foi assim uma luz no fim do túnel para muitos alunos daquele curso de serviço social da UFAL, viu? E eu Porque aprendi tanto com essa situação. várias mudanças aconteceram a partir do momento que vocês e mais alguns alunos que seguraram a peteca e foram Uhum. até o fim e conseguiram as mudanças. Isso mesmo, Sivaldo. E é muito interessante
que depois dessa situação, né, aí é onde eu pego o que você falou antes, né? Cada pessoa reage de uma determinada forma. Eu poderia ter me recolhido, desistido do curso, eu poderia ter me calado. N situações eu poderia, mas eu não consigo. Eu não consigo. Se tem alguma coisa que me insatisfaz, eu tenho que falar. Porque se eu não falo, eu realmente adoeço por não falar, né? Então eu fui lá, eu briguei, eu falei e eu aprendi tanto com essa situação que hoje em dia, por exemplo, eu poderia até fazer diferente, né? Eu poderia não fazer. Eu realmente naquela situação, acho que até por não ter uma maturidade que eu tenho hoje, né? Eu fiz um escarcéu muito grande. Mas as pessoas precisavam, porque era tipo assim, o Aels, aluno, né, tá reclamando aqui. Ah, mas fulana é a mestra, né, a PhD, então ele que tá errado. Mas eu disse, não, gente, peraí, não é assim, né? E eu não posso só falar mal, porque eu tive, assim, professores maravilhosos que foram lá, perceberam, prestaram atenção e conseguiram ver o que estava acontecendo e dizer, não, peraí, a gente tem que dar um basta aqui. Foi maravilhoso. O movimento acompanhei. Ai, foi tudo. Mas, enfim, você foi bom mesmo. Você conseguiu se formar, hoje é um profissional, já tem Uhum. uma, já tem uma especialização na área de recursos humanos, já está fazendo outra Não, na verdade, especialização. na área dos recursos humanos não é especialização. É uma graduação tecnóloga, né? Ah, entendi. É, e uma Você está fazendo a especialização. especialização agora, Isso, né? isso. Em E já gestão de estou pensando serviços. no próximo curso, como eu tenho uma amiga, né, que é assistente social aqui próximo na cidade de Indaiatuba, a Miriam, ela diz que eu vou ficar velhinho de bengala e lá na sala, né, estudando, né? Porque Isso é conhecimento bom. é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Você Muito que bem. cresceu comigo, Sivaldo, que a gente é de uma cidade muito pequena, no interior de Alagoas, né? A gente já sofre por ser nordestino, né, quando sai para outros lugares, a gente sofre Preto. preto, pobre, né? Então assim, a gente já tem todos esses estigmas. E se eu me acomodo, né, eu só vou estar aumentando esses Legitimando essas coisas. legitimando essas coisas. Então, eu tenho que correr atrás. É uma pena, né, que assim, a gente tenha que sofrer tanto, né, para conseguir estudar, né, que é uma coisa que é básica, né, que a gente deveria conseguir com muita facilidade, mas que a gente tem que sofrer tanto para conseguir estudar, como por exemplo, eu estou aqui falando, né, hoje em dia posso falar, eu sou um assistente social, né, mas tive muita ajuda da minha amiga Renata, né, que foi lá, lutou comigo, conseguiu. Eu ia perder o dia de fazer a matrícula e ela foi lá na minha porta, não, você tem que ir, você vai. Fui, fiz, cursei, mas que é sofrido, que era uma coisa que tem que ser fácil, né, para todos, e não é. Então, amigo, tava tão boa a conversa, mas o nosso tempo tá já se esgotando. Eu queria muito agradecer. Para mim foi uma satisfação muito grande. O meu polo, que é o polo marista, o polo farol marista, eles me dão assim uma liberdade muito grande de convidar pessoas de diversas áreas para estar aqui trocando saberes. Foi uma conversa muito boa, com certeza esclarecedora para muitas pessoas. Esse vídeo ele vai ficar aqui salvo no IGTV para quem quiser, quem não conseguiu ver tudo, assistir o vídeo.
E eu já quero agradecer, amigo, e dizer que em outras oportunidades que eu tiver, em outros assuntos dentro da sua área, chamarei novamente, porque para mim é um prazer estar fazendo os meus amigos brilhar. Já trouxe o Wellington, já trouxe Renata, agora trouxe você, já trouxe a Leandro, que são meus amigos, são pessoas que eu tenho uma estima muito grande e vocês têm muito para contribuir. E a minha função como tutor do Polo também é trazer pessoas que possam estar contribuindo com o processo. Suas palavras finais, fique à vontade. Para mim, Sivaldo, assim, é uma honra muito grande, né? Foi a primeira, né, live que é muito estranho, né? Você fazer uma live, você tá distante, você não conseguir realmente sentir a reação das pessoas, né? Mas é uma honra muito grande o seu convite, né? Porque não só a gente nem é amigo, a gente é irmão realmente, A gente é irmão, né? é A verdade. gente é irmão porque posso nem falar a quantidade de vezes assim que você me ajudou, né? Então eu Que agradeço você me ajudou muito, também. agradeço muito, né? E irmãos de mães separadas, mas que a gente tá sempre junto, né? Vai fazer 7 anos que eu tô longe de Messias, longe de Alagoas, mas a gente nunca se separou. Todas as vezes que a gente se encontra, a gente se fala. É uma festa. Hoje mesmo pela manhã eu tava assim hiper nervoso. Liguei pro Sivaldo, Sivaldo, eu não sei como é que eu vou fazer isso. Eu tô nervoso, Sivaldo. Você vai conversar comigo como você estivesse conversando frente a frente. Tenha calma. Então, tipo assim, né? Você trazer essas pessoas que estão próximas, que fazem trabalhos muito bons, maravilhosos, como a Renata, como o David, é muito importante, né? Para que as pessoas consigam perceber mais, né, esses trabalhos maravilhosos, né, para que as pessoas consigam, de certa forma, interagir nesse tempo de pandemia, né, muito importante. Então, assim, eu só tenho a agradecer, eu me sinto honrado, maravilhado, né, de ter participado dessa live com você. Muito bem. Então, na próxima semana, quem vai estar aqui apresentando a live é a Milane Oliveira, que ela também trabalha conosco no Polo, também é tutora, né? E ela vai trazer um assunto muito importante, que é direito do consumidor. É Uhum. importante vocês estarem ligados, porque nessa época de e-commerce e de tantos outros comércios que a gente precisa, que a gente está trabalhando muito pela internet, principalmente o e-commerce, entender o que é direito do consumidor e também lutar por esses direitos. Eu desejo para todos um feliz restinho de feriado, né, para quem é de Maceió, e já um excelente início de final de semana. Na próxima quinta, Milana Oliveira e Direito do Consumidor. Obrigado a Elson, obrigado a todos que estavam presentes. Tchau, tchau. Até a nossa próxima live. Beijão, Sivaldo. Tchau, tchau. Beijão, tchau.